A Roda do Conto. Venham viajar num universo fantástico dos contos e das histórias de encantar. Um programa de Teresa Noronha. Olá, sou a Teresa Noronha e hoje estou aqui na Rádio Freguesia de Belém para viajar convosco num universo fantástico dos contos e das histórias de encantar, onde as vozes do mar, das florestas, dos animais, do vento, das montanhas e de outros personagens que irão aparecendo, nos guiam no roteiro mágico e nos trazem momentos alquímicos de sonho, de diversão e de sabedoria. Escrevo regularmente histórias ao meu neto Rodrigo e decidi partilhá-las convosco, alargando assim o universo mágico da sua essência. A história de hoje, o menino Samuel, fala-nos de uma situação que se passou na escola e que poderia ter sido bastante perigosa. Vamos ouvir? O Samuel era um menino muito sensível, inteligente e introvertido. Passava grande parte do seu tempo a ler, a estudar e a pesquisar, e tinha assuntos pelos quais se interessava muito, a maioria dos quais ligados à natureza e à biodiversidade. Fascinavam a quantidade de florestas, oceanos, montanhas, rios, desertos, etc. que havia no planeta, as diversas espécies de seres vivos, animais e plantas e as mudanças que observava nas diferentes estações. As suas leituras e pesquisas levavam-no para um mundo muito especial, onde ele se sentia mesmo uma parte importante e integrante dessa natureza e que por isso procurava protegê-la. Sabia que ela oferecia elementos fundamentais à vida, como o ar, a água, os alimentos, os minerais e tudo o que contribuía para que o ser humano tivesse uma vida com muita qualidade. O avô Ricardo, que estava doente muitas vezes, tinha começado a experimentar no mês anterior um tratamento novo, que usava muitas plantas e notava-se que estava melhor. A avó Clarice dizia com aquele habitual ar sorridente que já sabia que isso ia acontecer. O Ricardo é muito teimoso. Há que tempos que lhe venho a dizer para experimentar também a fitoterapia, o tratamento com plantas, como eu sempre usei em mim, mas ele nunca aceitou. Finalmente, a seguir ao seu aniversário, decidiu ouvir-me. E como estava a entrar no novo ano, foi experimentar e vejam como ele já parece outro. Realmente o avô Ricardo estava bem melhor e já dava grandes passeios com o Samuel, o seu neto mais velho, com quem sempre tinha longas e grandes conversas. Estava mesmo muito melhor, mas agora preocupava-se muito em manter hábitos saudáveis, como a alimentação, e tinha deixado de passar horas e horas sentado no sofá da sala sem fazer nada. O Samuel estava muito feliz ao vê-lo assim e pesquisou sobre esse tal tratamento que estava a contribuir para que o seu avô estivesse melhor. Descobriu que a fitoterapia utiliza várias plantas cujas raízes e folhas fazem muito bem à saúde, contribuem para curar algumas doenças e que há muita gente que conhece os seus benefícios há séculos. De facto, o seu avô estava ótimo e o médico que o assistia, um jovem de que Samuel gostava muito, mostrava-se mesmo muito satisfeito. As conversas que tinha com o seu avô, as leituras que fazia e o estudo e as pesquisas diárias faziam com que o Samuel tivesse muitos conhecimentos e soubesse coisas que muitos dos seus colegas desconheciam. Mas ele nunca se sentiu mais importante por causa disso e estava sempre pronto a ajudar e a explicar alguma coisa a quem lhe pedisse ajuda. Na escola ele tinha alguns amigos, mas havia colegas que não gostavam nada dele, entre os quais o Pedro, um menino que se achava o mais forte da aula, que brigava muito, nunca estava atento nas aulas, não gostava de nenhuma das matérias e tinha muitos problemas de comportamento. A professora Mariana preocupava-se bastante com ele e percebia que o Pedro precisava de muita atenção porque estava a passar problemas em casa que perturbavam também a sua vida na escola. O Pedro, como tinha sempre mais notas, começou a detestar o Samuel e, como era também muito orgulhoso, nunca quis pedir-lhe ajuda nas matérias que considerava muito difíceis. O Samuel, por sua vez, era muito calado, muito tímido e costumava ficar no seu canto, onde podia ler e pensar sobre as coisas, algo que para ele era muito importante. O Pedro cada dia detestava mais o Samuel e começou a pensar numa forma de o destruir e fazer com que os outros colegas o acusassem e o pusessem de lado. Ele tem a mania que sabe tudo e os outros vão sempre ter com ele a pedir ajuda. Acham que ele é o maior da escola, mas vai ver, vai ver. O coração do Pedro era um coração muito magoado e por isso ele só tinha ideias que magoavam os outros e lentamente, a partir desses sentimentos de dor,
começaram a surgir pensamentos de raiva e destruição que se instalaram na sua mente e se agigantavam dia após dia. Começou a falar com os seus colegas mais próximos, os que costumavam jogar à bola com ele no recreio, e foi-lhes dizendo que o Samuel tinha sempre boas notas porque os professores lhe diziam as perguntas que iam sair nos testes. O Samuel falava com muita frequência com os seus professores para fazer perguntas e tirar dúvidas do que lia e pesquisava em casa, e era normal nos intervalos ou no fim das aulas ficar um pouco mais para ter essa conversa que tanta informação lhe dava. Até esse momento, nenhum colega tinha achado isso estranho, mas a partir da altura em que o Pedro começou a espalhar o boato, começaram a reparar que o Samuel tinha com os professores uma relação de grande proximidade e falava muito com eles. Esse boato foi-se espalhando por mais colegas da aula e sempre que havia um teste e a prova do Samuel era a que obtinha a melhor nota, eles ficavam cada vez mais convencidos que o Pedro tinha razão. É para eles impossível pensar que o Samuel era o melhor aluno a todas as disciplinas e só havia uma explicação. Ele sabia de certeza quais eram as perguntas que iam sair. O Samuel continuou a proceder da mesma forma e recorria sempre aos seus professores para lhe darem orientações de mais e melhores formas de pesquisar os temas por que se interessava. No entanto, como era muito sensível e observador, começou a notar que havia alguma coisa de diferente no comportamento dos seus colegas, mas como a sua consciência estava tranquila, continuou serenamente a sua forma normal de viver na escola. Na semana seguinte, iam ter mais um teste de português e o Samuel sentia-se bastante bem preparado. Ele lia muito, escrevia muito bem e, além disso, adorava aquela disciplina. O teste correu lindamente e, como sempre, foi o que teve a melhor nota. O Pedro, os colegas que ele já tinha influenciado e os outros que recentemente também já tinham sido incluídos na difamação contra o Samuel, ficaram mesmo convencidos que as excelentes notas do colega tinham a ver com o facto de ele saber antecipadamente as questões, porque passava a vida a falar com os professores e era o menino bonito deles. Então, decidiram finalmente vingar-se e decidiram que no fim das aulas o Pedro e muitos dos seus colegas iam esperá-lo à saída para lhe darem uma grande tarefa. Ele hoje vai aprender e depois vamos ver quem é que é o bom aqui, vamos ver quem é que manda, dizia o Pedro vermelho de raiva no intervalo grande da manhã. Vamos dar cabo dele, dizia o Joaquim. Aquela coisa do melhor aluno vai acabar. Qual melhor, qual quê? Agora já todos percebemos porque é que ele fala tanto com os professores. Assim também eu, dizia o Raul, um dos piores alunos da aula, sempre pronto a brigar quando perdia a bola. E vários outros comentários foram feitos nesse intervalo, onde planeavam uma grande lição a dar ao Samuel, que inocentemente comia o seu lanche sentado no banco do costume. O Rodrigo, o melhor amigo do Samuel, que passava perto dos outros colegas, ouviu toda essa conversa e ficou bastante revoltado. Ele conhecia muito bem o Samuel, estudava com ele muitas vezes e reconhecia todo o seu valor e conhecimento. Além de tudo, nenhum professor faria uma coisa dessas por muito que gostasse de um aluno. Decidiu rapidamente que tinha que agir e no intervalo seguinte ficou com o Samuel dentro da aula quando os colegas saíram para o intervalo e combinar melhor a grande agressão. Então, com a maior tranquilidade que conseguiu, contou o que se estava a passar, todo o plano do Pedro, que conseguiu arrastar grande parte dos colegas no seu propósito de difamar o Samuel para depois o destruir e alcançar o seu maior desejo, ser considerado o mais forte e poderoso da escola. O Samuel ficou muito triste. Percebeu naquele momento a razão do distanciamento de muitos dos seus colegas que o olhavam de lado e se tinham afastado nos últimos tempos. A professora Mariana, que era muito atenta a tudo o que acontecia com os seus alunos, confirmou a sua suspeita de que alguma coisa se estava a passar relativamente ao Samuel. Meus queridos, não se preocupem, vou já tomar medidas. Vão para o recreio e façam de conta que está tudo normal. Depois temos a última aula e vocês vão sair tranquilamente pelo portão, conversando um com o outro como costumam fazer. Assim que o Pedro e os outros avançarem contra o Samuel, vários professores e funcionários da escola estarão a postos para intervir. Eu sei que vão passar um momento desconfortável, mas é a única forma de podermos destruir este plano. A última aula era a educação visual, uma das preferidas do Samuel, mas nesse dia a sua cabeça estava longe e o seu coração acelerado. O Pedro, por outro lado, parecia muito satisfeito e sorria constantemente olhando para o relógio. Quando a aula terminou, o Rodrigo e o Samuel arrumaram o material lentamente, olharam um para o outro e saíram devagar, dirigindo-se ao portão como de costume. Estavam nervosos, mas tentaram manter a calma, pois confiavam nas palavras da professora Mariana.
Saíram, andaram uns metros e depois voltaram à direita para a estrada que os levaria à casa. Aí já estavam o Pedro, o Raul, o Joaquim e vários outros colegas da sala que avançaram para eles de punho no ar e com ar ameaçador. Parem, parem, parem já! Gritou o Pedro. Rodrigo, isto não é contigo. Afasta-te do Samuel, pois o que temos a tratar é apenas com ele. Não, disse Rodrigo, não deixe o meu amigo. Ele não fez nada de mal e não sei porque é que o estão a ameaçar. Ai, não sabes, disse o Pedro, não sabes que ele é só o melhor aluno da aula porque vive ao lado dos professores que lhe passam sempre as perguntas dos testes? Disparate, disse Samuel. Eu estudo, eu leio e pesquiso, por isso eu sei muitas coisas. E se tu fizesse o mesmo, aprendias também com... Está calado, menino prodígio, interrompeu o Pedro, que se dirigiu a Samuel de punho no ar, seguido de vários colegas. Só que, nesse momento, surgiram de vários lados professores e funcionários da escola que os agarraram e impediram a agressão que eles tinham preparado. O Pedro e os outros foram levados para a escola, assim como Samuel e o Rodrigo. Os pais também foram chamados e houve uma reunião entre todos, onde foi dito com muita firmeza que nenhum professor passa aos alunos as perguntas dos testes em circunstância alguma e que o Samuel tinha, aquelas notas, era por absoluto mérito próprio. Os professores e os pais também lhes disseram que nunca se deve ouvir uma acusação e tomá-la como verdade, e por isso é que no mundo existem demasiados conflitos. Este foi um episódio muito desagradável, mas como tudo, teve o outro lado da moeda. Serviu para que importantes lições fossem dadas e para que os alunos aprendessem pela vida fora que é muito perigoso tomar como verdade absoluta tudo o que é dito, principalmente por aqueles que são considerados pela maioria como os mais fortes e poderosos. Se cada um pensasse pela sua própria cabeça e percebesse que a única e verdadeira força e poder é o amor multiplicado nas suas variadas formas, este planeta seria maravilhoso. Ainda vai demorar um tempo, mas sei que um dia isso vai acontecer, disseram em coro o avô Ricardo e a avó Clarice com a sua habitual doçura, quando souberam desta situação tão desagradável que envolveu o seu amado neto. Espero que tenham gostado desta história, que nos ensina a pensar pela nossa própria cabeça e ir sempre perceber de que lado está a verdade, para não nos deixarmos influenciar pelas opiniões dos outros, que muitas vezes não são verdadeiras e podem ser tendenciosas. Até para a semana. Eu sou a Teresa Noronha e esta foi mais uma volta na Roda do Conto.